Teologia da Inclusão, Caião, o nome do cara. Ele fala assim, ô Caio, uma vez que o Deus no qual Jesus se refere é o mesmo Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e esse mesmo Deus, por meio de Moisés, ordenou no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, que os sacerdotes da tribo de Levi exercessem a função, ao exercer a função sacerdotal no meio do seu povo, não fosse ninguém que carregasse uma deformidade, tipo cego, coxo, nariz chato, ele cita um monte de coisa. Aí fala assim, dando a entender que tais deformidades só se dão em pessoas condenadas pelo pecado. A minha dúvida é a seguinte, como esse mesmo Deus pode ter tido posturas tão diferentes quanto as pessoas com necessidades especiais? Pode o Deus de Jesus Cristo ser o mesmo Deus, uma vez que o próprio Jesus incluiu pessoas com necessidades especiais dos mais variados graus, Caio? Não só incluiu, ele veio para os doentes, né? Não é o que ele diz? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Isso mostra a diferenciação brutal entre a velha aliança e a nova aliança. Na velha aliança, os sacerdotes não podiam ter defeito. Na nova aliança, Jesus vem para os doentes, para os defeituosos, e diz que esse povo faz parte da Santa Corja que levanta e anda. Agora, leia Hebreus. Por que você não leu Hebreus ainda? O cara faz uma sistematização de problemas do Velho Testamento e nunca leu Hebreus. E essa é uma resposta, meu filho, que não é nova. A pergunta é recorrente e a minha resposta não é... Eu não estou inaugurando nenhuma era aqui, quer ver? Entra aí no portal e escreve a diferença entre Deus, o Deus do Velho e o do Novo Testamento. Dá para ser rápido, por favor, a diferença entre o Deus do Velho e do Novo Testamento. No meu portal, vocês não acreditam que tem tudo lá, não é? Mas tem, gente. Tá tudo lá. Eu vou deixando gravado para as futuras gerações. Vai, consegue ir? 38. 38. Então, tá aí, tá tudo explicado. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Que tá aí também. Se você escrever sobre a diferença entre a Bíblia e a palavra, dá para escrever? A diferença entre a Bíblia e a palavra? Quando você achar, anote. Agora deixa, enquanto isso, eu só fazer uma síntese do que aí tem de mais falado, dito, de todos os modos. A Bíblia, como eu acabei de dizer, estou repetindo de novo, é também, e sobretudo um livro do homem, se comunicando com o homem. Então você tem no meio das coisas do Velho Testamento revelações de Deus que viajam por dentro da cultura humana. A cultura humana daqueles dias, e o cara fica pensando que nós estamos inaugurando uma era no Velho Testamento com essa coisa de sacerdote não deve ter defeito. Não, meu filho, é só uma continuidade do mesmo procedimento pagão. O sacerdote egípcio também não devia ter defeito. O sacerdote grego também não devia ter defeito. Se um sacerdote cego... Não. A religião sempre fez uso da saúde dos seus representantes, e quando os seus representantes ficam doentes publicamente, eles são banidos. Na religião, para algum representante dela ficar doente, ele tem que se esconder, porque a religião precisa de representantes saudáveis e que não adoeçam. Começa daí. Antes de a gente chegar na Bíblia, no Velho Testamento. No Velho Testamento, a ênfase dada é na pureza da oferta. A pureza da oferta tinha a ver, honestamente, e tinha a ver com a projeção do coração daqueles homens, porque no próprio contexto onde se fala dessa descrição de perfeição física do sacerdote, se fala que o que importa é o coração, que o Senhor vê o coração. Você ainda na presença da mesma tenda da congregação, da mesma arca da aliança, da mesma vara de Arão que floresceu, da mesma lei, você vê o profeta Samuel dizendo isto a Davi, pouquinho tempo depois.
Algumas décadas depois, porque Deus não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o coração. E o Senhor falando isso por Samuel para todo lado, é uma fala dos salmos que superabundam. Os profetas do Velho Testamento dão ênfase nisso. Vocês só vivem de pompa, de formosura externa, de representação, de teatralidade. O Senhor está procurando é o coração. Não é perfeição estética, sacrificial, é pureza de coração, de mente, de consciência. Então é porque vocês ficam presos à letra da Bíblia que ficam achando que são dois deuses. Só há uma palavra de Deus que é Jesus. O resto é comentário. O comentário que se coaduna com Jesus é um comentário extensivo à revelação. O comentário bíblico que não se coaduna mais com Jesus caiu em obsolescência. Como diz o escritor de Hebreus, como Jesus ensina, os apóstolos viveram, toda a evolução da consciência apostólica foi ir descobrindo isso, que aquilo virou obsolescência. Como, por exemplo, Atos capítulo 10, Pedro na casa de Simão, curtidor em Jope, aquela visão do lençol que baixava, com toda a sorte de animais imundos para serem comidos. Qual foi a mensagem? O que Deus purificou, não consideres tu como um imundo. Então, a palavra de Deus é evangelho, é Jesus encarnado. O resto é escritura sagrada, com textos inspirados, úteis para toda coisa boa. E outros que se tornaram só história. Então, história, meu querido, que nem o povo de Israel pratica. O povo de Israel não tem esse conflito há quase 2000 anos. Acabou o templo, na tribo de Levi eles só conseguem achar em livros, misturou tudo, acabou o ritual, mas tem um crente aqui, gentil, no Brasil, se ocupando daquilo e fazendo uma pergunta que ninguém em Israel me faz. E nem o judeu mais está nessa. Não, nenhum judeu está nessa, mas vocês aí, olha onde vocês ainda estão. Escreva aí, meu amigo, Ordem de Melquisedeque no meu portal e escreva Jesus, a chave hermenêutica. Isso tudo, dois temas respondem a tudo mais. A diferença entre a Bíblia e a palavra, que você pediu anteriormente, 106 registros. 106? A Ordem de Melquisedeque deu 36 lá agora. Bota aí, Gabi. Só para repassar aqui. Olha lá, ó, 36 Ordem de Melquisedeque. E Jesus, a chave hermenêutica, né, que você pediu? Jesus, a chave hermenêutica. Jesus, a chave hermenêutica, tá dando 92. É isso aí. Então, meu filho, você vai ficar até 2019 para consumir o que eu estou te oferecendo. Caio, como que o judeu lida com essa lei de Moisés hoje, com essas coisas? Só os super religiosos é que tem essa questão. Eles têm essa questão? Não. É o quê? Uma minoria? É uma minoria. É o povo que você vê ali vestido de preto, com aqueles bagulhinhos racidins assim, ou ultra-ortodoxos. No mais, a sociedade de Israel é completamente secular. Completamente. Como se você estivesse em Nova York, em Amsterdã, em Londres. Sim. Não tem esse papo. Eles estão querendo estão preocupados em não transgredir a lei que o Knesset passou, porque dá cana, da cadeia. Estão preocupados em encontrar caminhos práticos para a vivência deles. E quando o cara tem fé em Deus, já não tem mais nada a ver com lei, nem com Israel, nem com templo, nem com nada disso em Israel, para a maioria. Só para os muito religiosos. A maioria não vai a Muro das Lamentações, não frequenta a sinagoga, a não ser para bar mitzvah, para festas religiosas que são festas nacionais. Tipo, né? Purim agora, recentemente. Eu estava em Amsterdã, voltei para Israel, estava no meio da festa de Purim, todo mundo fantasiado. É uma festa que celebra a libertação do povo de Israel sob a dominação de Xerxes nos dias de de Esther, nos dias de Esther. E a gente já está vivendo aquele período da história
que é um período mais ou menos de 400 anos antes de Cristo. E aquilo ali gerou um festival em Israel que dura até hoje. O povo sai celebrando nas ruas a memória daquela libertação, como eles iriam todos morrer, inapelavelmente, mas Esther, a judia que se casou com o rei, o agradou de modo a libertar o povo. O agradou. Ela libertou geral. Ela era uma gata maravilhosa. Deu uma agradada geral e libertou o povo. Então, virou um carnaval. Agora, fora isso, você não vai conversar com ninguém, mesmo um judeu mais religioso não tenta te judaizar de cara, só se ele for aquele tipo fanático. Mas se ele for uma pessoa com espiritualidade judaica misturada na sociedade, ele não vai fazer proselitismo. Só se você começar a perguntar. Mas a maioria não é assim. A maioria é tão judeu do ponto de vista religioso quanto você, brother. A maioria. Nossa, então tranquilo. A grande maioria. Crente é que é mais judeu do que os ortodoxos. Crente evangélico, de escatologia dispensacionalista pentecostal, é que encasquetou que se não construírem o terceiro templo na esplanada do templo, Jesus não volta, porque tem que construir o terceiro templo para o anticristo entrar nele, causar uma abominação desoladora para Jesus então não aguentar mais de provocação e voltar. É ruim demais, né?